O problema hermenêutico da análise retórica na música do período colonial brasileiro. Este trabalho é o desenvolvimento de um dos pontos da minha dissertação de mestrado, defendida no programa de pós-graduação em música da Escola de Música da UFRJ no ano de 2015. Essa dissertação trata da análise retórica de duas partes da Missa 5 de André da Silva Gomes, tendo como base os próprios escritos deste compositor sobre o assunto, contidos em seu tratado intitulado A Arte Explicada do Contraponto. Neste trabalho, vamos falar da importância da hermenêutica na análise retórico-musical. Quando procuramos o significado de retórica, encontramos definições que remetem à eloquência e persuasão. Para citar alguns autores clássicos, Platão e seus discípulos diziam ser a capacidade de persuadir por meio do discurso. Xenócrates dizia ser a criadora da persuasão. Aristóteles, capacidade de reconhecer o que é propício à persuasão. Ariston, a meta professa da retórica é a persuasão, e seu fim a persuasão segura. Hermágoras, a tarefa do retórico perfeito é lançar a questão política proposta de modo mais persuasivo possível. Ateneu, a habilidade do discurso que objetiva a persuasão da audiência. Isócrates, os retóricos não perseguem nada além da ciência da persuasão. Em autores modernos como Hilton Iapsu e Danilo Marcondes, lemos que é a arte de utilizar a linguagem em um discurso persuasivo, por meio do qual visa-se convencer a uma audiência da verdade de algo, técnica argumentativa baseada não na lógica nem no conhecimento, mas na habilidade em empregar a linguagem e impressionar favoravelmente os ouvintes. Patrick Macrellas diz que a retórica é a metalinguagem original do discurso ocidental. A partir do quinto século a.C. até por volta de 1800, ela serviu às classes educadas como um dos meios mais prestigiados e influentes de conceituar e organizar a linguagem, e articulando com ela, pode-se fazer um melhor discurso mais efetivo, persuasivo e elegante. Na Península Ibérica, tem-se notícia do ensino da retórica a partir da dominação romana. No Brasil, provavelmente, o ensino da retórica foi primeiramente ministrado pelos jesuítas e pelos mestres de capela que vieram de Portugal e atuaram no Brasil. É sabido que esses mestres de capela mantinham escolas em suas próprias casas, onde ensinavam música, retórica, entre outras, como parte do estudo da teoria musical. Um exemplo disso foi André da Silva Gomes, Emerico Lobo de Mesquita e José Maurício Nunes Garcia, que também atuaram desta maneira. Nas análises retóricas atuais, vemos que os autores preocupam-se em encontrar figuras de retórica em determinadas obras. Burmeister, em 1606, e Matheson, em 1739, também seguiam essa mesma linha. George Billon, em seu verbete para o The New Groove de 1980, conta que as figuras musicais foram usadas também para justificar escritas contrapontísticas irregulares ou incorretas. E ainda diz que essas mesmas figuras tinham função mnemônica, ou seja, fazer com que o ouvinte culto lembrasse do seu significado ao ouvi-la e remetê-lo ao texto ou ocasião a que aquela figura significava. Para o século XX, a retórica musical, principalmente a teoria das figuras musicais, foi o sistema que melhor serviu para o entendimento e esclarecimento científico, hermenêutico, analítico e interpretativo da música dos séculos XVI ao XVIII, além de servir como base para as pesquisas históricas e de recepção da dita época. Esse sistema foi descoberto por Schelling em 1908. Arnold Schelling elaborou um catálogo de figuras extraídas dos tratados de Johannes Nucius, Mauritius Vogt, Christoph Caldenbach e Adolf Scheib. O problema é que a geração que usou Schelling como base para suas análises se excedeu nessa ideia e impuseram às obras analisadas um significado que nem sempre é o significado da época em que elas foram compostas. Surge aí o que Janina Klassen chama de mal-entendido produtivo, porque os autores usados por Schelling nem sempre concordam entre si. As diferenças cronológicas, ideológicas e geográficas entre eles são muitas.
Para a aplicação deste tipo de análise, é necessário contextualização. Precisamos averiguar se a obra que vamos analisar e o autor que nos fornece a base para esta análise estão de acordo. O único escrito sobre retórica do período colonial brasileiro é a Arte Explicada do Contraponto de André da Silva Gomes, do qual só se encontrou um volume. Duprá conta que já se vê mesmo assim, somente com o volume, que o Tratado de Silva Gomes é um exemplo emblemático da solidez estética e teórico-prática que fundamentava o trabalho dos mestres de capela do período. O tratado pode ser dividido em três partes. 1. Prolegômenos do contraponto, intervalos e espécies. 2. Uso de dissonâncias por meio de notas melódicas, glosas, ou ligaduras, suspensões. E 3. Cadências e imitação, estudo da fuga, do cânone e modulações. Neste tratado, Silva Gomes não fala das figuras tão encontradas nas análises retóricas atuais. Ele fala extensamente da dispositio, ou seja, a maneira de como organizar as partes de um discurso ou composição de forma adequada. No tratado, Gomes fala especificamente da dispositio aplicada à fuga. Toda essa argumentação gira em torno de que precisamos sempre procurar uma base teórica compatível quando formos empreender uma análise retórica. E no período colonial brasileiro, quem nos oferece essa base é o Tratado de André da Silva Gomes. Analisando mais profundamente a arte explicada do contraponto e para expandir o cabedal de bases para uma análise retórica na obra do período colonial brasileiro, concluímos que ele aponta para o mesmo norte teórico que Matheson.